Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando da Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 37, parágrafo 6º, e vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado. Já adianto que nós vamos otimizar essa aula. E o que isto quer dizer? Isto quer dizer que qualquer informação que eu já tenha passado em outro vídeo, eu não vou repetir. Como assim, professor? Por exemplo, se eu falar autarquia, eu vou partir do pressuposto que você já sabe o que é uma autarquia, o que é uma fundação pública, pois nós já temos vídeos explicando no canal. Então, nós vamos tratar do assunto e eu separei aqui os principais temas para a sua prova no que tange a responsabilidade civil do Estado. E como o tema é muito abrangente, eu preciso otimizar a aula para que ela seja o mais proveitosa possível, ok? Vamos num vídeo só, de uma vez só. Vamos falar da responsabilidade civil do Estado. Bom, o parágrafo 6º do artigo 37 vai dizer: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Ok? Nós estamos diante da responsabilidade civil do Estado e, até o presente momento, não há legislação tratando do tema, de modo que a base que o direito constitucional traz, a base que o direito administrativo vai buscar, ou os demais ramos do direito, está aqui no artigo 37, parágrafo 6º. Bem verdade que no Código Civil, lá no artigo 43, há redação sobre o assunto, mas não tão completa quanto o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Toda a temática que nós vamos acrescentar ao vídeo, ela é doutrinária, é um entendimento doutrinário, ok? Então, vamos tratar deste assunto de uma forma geral. Vamos lá. O que é a responsabilidade civil do Estado? A responsabilidade civil do Estado, ela difere da responsabilidade dos particulares, a responsabilidade lá do Código Civil, porque na responsabilidade civil do Estado só é necessário a conduta, o nexo e o dano. Ou seja, se uma conduta, se uma ação ou omissão do Estado foi capaz de produzir um dano, basta apenas que se prove, através do que nós chamamos de nexo causal, que esse dano resultou pela conduta de um agente da administração. Ok? Basicamente, é isso que você precisa saber. Lá no direito civil, vai ser necessário discutir o dolo, a culpa, enfim. Na responsabilidade civil do Estado, não é necessário se discutir o dolo ou a culpa. Causou o dano, esse dano tem nexo com a conduta do agente, a administração deve, então, repará-lo. Simples e objetivo, tá? Muito bem. A doutrina, então, vai trazer o princípio da repartição dos encargos, que é o que vai justificar tudo isso. Por quê? A coletividade tem o dever de indenizar prejuízos causados pela administração pública através dos cofres públicos a determinados particulares. Uma vez que a atividade pública ela é de toda a coletividade e para toda a coletividade, uma vez que isso causa dano ou prejuízo a um particular, a uma pessoa em particular ou a um grupo determinado de pessoas, toda a coletividade tem o dever de indenizar. Haja vista que toda a coletividade usufrui dessa administração pública. É fácil de se entender esse princípio, o princípio da repartição dos encargos, tá? Ora, imagine se determinada pessoa que sofreu um dano causado, de repente por um carro do Corpo de Bombeiros que estava saindo a apagar um incêndio, atropelou alguém, esse cargo do Corpo de Bombeiros não está a serviço de toda a coletividade, mas no exercício desse serviço acabou atingindo um particular e causando um dano. Ora, toda a coletividade deve ser responsabilizada. E como é feito essa indenização? Através dos cofres públicos. Nós temos como base, aqui no artigo 37, parágrafo 6º também, a teoria do risco administrativo.
é o que você precisa levar para a sua prova. As pessoas jurídicas previstas no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ao assumirem a função administrativa, assumem também os riscos inerentes a essa função. Ou seja, a pessoa jurídica que assume uma função administrativa, ela já está ciente da responsabilidade civil que o Estado possui. E se ela já está ciente da responsabilidade civil que o Estado possui, quando ela assume a função administrativa, ela assume também os riscos inerentes a esta função. Um exemplo prático e fácil de se vislumbrar isso, nós vemos nos casos em que acidentes acontecem com os concessionários de serviço público, aquela empresa de ônibus, de trem, metrô e por aí vai. Não é verdade? Apenas para ficar fácil a visualização. Muito bem. Nós temos que entender também que a teoria do risco administrativo ela é regra no Brasil, ok? O Brasil adota esta teoria do risco administrativo. E por que nós temos que entender essa diferença? Porque a teoria do risco administrativo ela admite excludentes de responsabilidade. O que são essas excludentes de responsabilidade? São situações determinadas em que o Estado não terá o dever de indenizar. Por um outro lado, nós temos a teoria do risco integral, em que não se admite as excludentes de responsabilidade. Eu já falo sobre as excludentes de responsabilidade, mas preste atenção. Em alguns casos, nós também vamos ter a teoria do risco integral e nós vamos identificar elas de forma muito fácil. Ora, nós vamos ver que em casos de dano nuclear, dano ambiental, atos terroristas e atos de guerras em aeronaves brasileiras, a teoria do risco integral ela é admitida, ou seja, nestes casos específicos não se admite qualquer excludente de responsabilidade. O Estado é totalmente responsável. Em caso de dano nuclear, a União, justamente por causa da regra que nós aprendemos de competência. Mas a teoria do risco integral ela não admite excludente de responsabilidade. Em que caso que nós adotamos? Em casos de dano nuclear, dano ambiental, atos terroristas, atos de guerras em aeronaves brasileiras. Ok? Bom, as excludentes de responsabilidade nós temos caso fortuito e força maior. Parte da doutrina vai dizer que caso fortuito é um evento da natureza e parte da doutrina vai dizer que força maior é algo provocado pelo homem, um evento humano. Outra parte da doutrina vai dizer que caso fortuito já é aquele provocado pelo homem e força maior aquele provocado pela natureza. Mas José Santos Carvalho Filho vai dizer que não importa se é provocado pelo homem ou pela natureza, se é caso fortuito ou força maior, pois é um evento imprevisível e inevitável. Ora, um evento imprevisível e inevitável, ele é uma excludente de responsabilidade civil do Estado. Bom, uma outra excludente de responsabilidade é fato exclusivo de terceiro. Se no nosso exemplo do Corpo de Bombeiros, do carro do Corpo de Bombeiros, ele acabou atropelando uma pessoa na via pública, mas esse atropelamento se deu porque um outro carro bateu na sua lateral e fez com que o motorista perdesse a direção, por exemplo, é um fato exclusivo de terceiro. E nós temos também o fato exclusivo da vítima, ou seja, quando a própria vítima é responsável pelo fato. Ok? Bom, então nós entendemos que para a responsabilidade civil do Estado, nós temos a conduta somada ao nexo, somada ao dano. O nexo é o que liga a conduta ao dano. Vamos seguindo? Sobre a aplicabilidade, nós temos as pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, como está escrito no parágrafo 6º, tá? O que você deve entender? Que em relação às pessoas jurídicas de direito público, não há dificuldade. Nós temos a administração direta, os entes públicos, nós temos as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, e nós temos as fundações públicas de direito público.
Lembre-se que fundações públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado, como nós já explicamos. E nós temos também as pessoas jurídicas de direito privado, e são elas as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Aqui, um pequeno adendo. As empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, porque elas também podem desenvolver atividades de natureza econômica, e estas empresas públicas ou sociedades de economia mista que desenvolvam atividade de natureza econômica não podem ser responsabilizadas objetivamente, tá? Apenas as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público. Ok? Entendido essa parte? Grave para a sua prova. Nós também temos as fundações públicas de direito privado. Em relação às fundações públicas de direito privado, vai ser fácil identificar quando ela é uma prestadora de serviço público, mas temos também o caso de delegatárias de serviço público. Quais são elas? As delegatárias de serviço público, as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas. Nós não vimos que pode haver a permissão, a concessão e a autorização? Desta forma, então, as delegatárias de serviço público também estão abarcadas pela responsabilidade civil do Estado. Importante destacar ainda, para que seu quadro fique bem completo, que, de acordo com o STF, esta responsabilidade civil do Estado, ela abarca os atos comissivos ou omissivos. Atos comissivos é a ação e os atos omissivos é a omissão, é a negligência do dever de agir, é o não agir, quando deveria agir, em termos práticos. Mas sobre isso falamos daqui a pouquinho. Bom, destacando também sobre a responsabilidade civil do Estado, que essa responsabilização ela será pelos danos causados. Que tipos de danos? A doutrina vai dizer danos anormais e a doutrina vai dizer danos específicos. Quando falamos de danos anormais, são aqueles danos não decorrentes do convívio em sociedade. Imagine que você quer responsabilizar o Estado pelo seu atraso de 2 horas no trânsito para chegar ao seu trabalho, na ida e na volta. Ora, isso é algo normal, não é verdade? Decorre da relação de convívio em sociedade. E danos específicos. Os danos específicos são aqueles ocasionados a uma pessoa específica ou a determinado grupo. Se algo afeta a toda a sociedade, baseado inclusive no princípio da repartição dos encargos, ora, se afeta toda a coletividade então deve ser indenizada. Se toda a coletividade é indenizada, ninguém foi indenizado, não é verdade? Todos arcaram com o prejuízo. Então, só há de falar em responsabilização por danos anormais que não decorram do convívio em sociedade e danos específicos, tá? Bom, e cabe dano moral? O que você acha? Sim, cabe dano moral, sim. E cabe dano estético? Sim, envolve danos materiais, morais, estéticos, que venham a ser causados pelo agente da administração. Muito bem, danos anormais específicos, é possível a reparação por dano moral e é possível também reparação por dano estético, além dos danos materiais. Bom, quando o parágrafo 6º fala de agentes, a doutrina vai explicitar dizendo que são agentes no exercício da função ou a pretexto do exercício da função. É o clássico exemplo do policial, que confunde com um suspeito que está sendo procurado e, em determinado lugar, pensando que se tratava de um assalto, atira na perna da pessoa. Ora, no exercício da função, é possível, então, a reparação em razão da responsabilidade civil do Estado. Mas, suponhamos que este mesmo policial está no seu dia de folga e, na mesma situação, ele se identifica como policial e diz: "Parado, polícia,
e na mesma situação, ele pensando se tratar de um crime, ele atira, acertando, como no nosso exemplo, a perna desta pessoa. Ora, ele está ali o quê? A pretexto do exercício da função. Diferentemente, se esse policial encontra o seu desafeto de infância e, sem motivo algum, por razões particulares, resolve então atirar na perna do seu desafeto pessoal. Ele não estaria no exercício da sua função, ele não estaria a pretexto do exercício da sua função, então a responsabilidade recai sobre a pessoa e não sobre o Estado. E os terceiros elencados no parágrafo 6º vão se tratar dos usuários e não usuários do serviço público. E por que eu destaco isso? Porque, atualmente, são considerados terceiros os usuários e não usuários do serviço público. Mas antes, os não usuários não estariam abarcados pela responsabilidade civil objetiva. Desta forma, teriam que provar dolo e culpa, o que não é mais necessário. Eu trouxe até um julgado importante que diz o seguinte: a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do artigo 36, parágrafo 6º da Constituição, a inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro, não usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. É um julgado de 2009 do relator ministro Ricardo Lewandowski, RE 591874. Bom, na parte final do parágrafo 6º, nós temos o direito de regresso. E sobre o direito de regresso, é o direito da administração responsabilizar aquele agente causador do dano, tá? A responsabilidade, então, aqui no direito de regresso, ela vai depender de dolo ou culpa deste agente, tá? Vai ser verificado se ele agiu com dolo e culpa, diferente da responsabilidade civil objetiva em relação aos usuários e não usuários, onde não há necessidade de provar dolo e culpa, apenas o nexo entre o dano e a conduta, ok? Lembre-se que essa responsabilidade ela é da administração contra o agente causador do dano. Muito bem, nós temos então a teoria da dupla garantia. O que é a teoria da dupla garantia? Em termos práticos, a possibilidade de alguém acionar tanto o Estado quanto o agente causador do dano. Ora, a teoria da dupla garantia vai dizer que o parágrafo 6º ele garante para a pessoa que sofreu o dano a responsabilização do Estado, mas também garante para o agente que para ele só haverá o direito de regresso após a responsabilização do Estado. Ou seja, também é para o agente uma garantia. O STF não adota este posicionamento, repetindo de que alguém que sofreu um dano possa acionar tanto a administração quanto o agente. Isso está no informativo 436 e 519 e o STF vai chamar de teoria da dupla garantia. Muito bem, nós também temos os casos de responsabilidade civil por omissão. E no caso de responsabilidade civil do Estado por omissão, você tem que acrescentar um item à sua fórmula. Deve haver a conduta, deve haver o nexo, deve haver o dano, mas é necessário que haja o descumprimento do dever legal de agir, simplesmente porque o Estado observa o princípio da legalidade, ou seja, ele só deve agir de acordo com a lei, e há casos em que o Estado não deve agir, mas nos casos que ele tenha o dever legal de agir, não agindo, importa em responsabilidade civil do Estado por omissão. Isso vai nos remeter à teoria da reserva do possível. Ora, o Estado deve agir de acordo com a sua possibilidade. Nós falamos sobre ela lá na aula do artigo 7º, inciso 4º, quando falamos do salário mínimo, tá? Assista a aula do artigo 7º, inciso 4º, para você melhor entender essa temática. Muito bem, nós temos então o parágrafo 6º,
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, nós aprendemos sobre isso, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Sobre os danos, nós vimos que pode ser um dano material, um dano moral, um dano estético. Lembrando que devemos entender que são danos anormais e também devemos entender que são danos específicos. Nós vimos também um entendimento doutrinário sobre os agentes ou na qualidade de agentes da administração pública causarem a terceiros. Nós vimos que os terceiros podem ser usuários ou não usuários, segundo o entendimento recente. E nós vimos que é assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, o agente causador do dano, mas para este agente há de ser observada o dolo e a culpa. Ora, em resumo, a responsabilidade civil do Estado para o particular, para o usuário, para a pessoa que sofreu o dano, ela é objetiva, independe de dolo e culpa. Mas o direito de regresso para o agente, por parte da administração, o direito da administração reaver o prejuízo que esse agente causador do dano trouxe para a administração, ele depende de dolo e culpa, ou seja, a responsabilidade ela é subjetiva. Bom, o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público, organizado por pessoas jurídicas de direito privado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Um julgado recente, muito interessante, principalmente para você que deseja fazer um concurso público. O Estado responde subsidiariamente, ou seja, quem vai responder primeiro é a pessoa jurídica de direito privado, organizadora do concurso público, que está sobre essa responsabilidade, mas o Estado vai responder de forma subsidiária, na forma do artigo 37, parágrafo 6º, apenas nas situações que os exames são cancelados por indício de fraude, tá? Um outro julgado interessante, eu separei porque ele é muito elucidativo. A responsabilidade civil do Estado ocorre sempre que preenchidos os seguintes requisitos, como nós falamos, né? O dano, B, a ação administrativa e C, o nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Precedentes: a atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode potencialmente atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui em si mesma uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica, hipótese em que não se demonstrou o efetivo prejuízo causado pela atuação estatal. Recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário aos quais se nega provimento. Fixação de tese é imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, em decorrência da fixação de preços no setor supraalcooleiro, a comprovação de efetivo prejuízo econômico mediante perícia técnica em cada caso concreto. Um precedente de política de fixação de preços, mas o que eu queria frisar é que a responsabilidade civil do Estado vai ocorrer sempre que os requisitos forem preenchidos. Quais são eles? Dano, ação administrativa e o nexo causal. Não dá para terminar o vídeo sem falar desse julgado tão importante, que é a morte de detento e responsabilidade civil do Estado, que diz o seguinte: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. Essa conclusão do plenário, que desproveu o recurso extraordinário em que se discutia a responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de preso em estabelecimento penitenciário. Em resumo, está aí o julgado para você, depois dar uma pausa e fazer a leitura, apesar de nele não ficar comprovada de forma cabal o motivo do falecimento. Nós vamos ver no finalzinho o posicionamento que diz o seguinte: esse dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil estatal. Por esta razão,
Nas situações em que não seja possível o Estado agir para evitar a morte do detento, que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade, rompe-se o nexo de causalidade. Afasta-se, assim, a responsabilidade do poder público sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. Como nós vimos, a teoria do risco integral não é adotada pelo Brasil, exceto naquelas situações que nós trouxemos, tá? A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, não sendo sempre possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. Portanto, a responsabilidade civil estatal fica excluída nas hipóteses em que o poder público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão, como no caso danoso. Na espécie, entretanto, o Tribunal ACO não assentara haver causa capaz de romper o nexo de causalidade da omissão do Estado-membro com o óbito. Correta, portanto, a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. O Estado tem o dever de custódia em relação aos detentos. Então, deve guardar, deve proteger na medida do possível. É óbvio, é claro, que se o Estado comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva ao detento, ele rompe exatamente o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. Está destacado aqui para você, tá? Veja nessa parte, é exatamente o que nós estamos falando desde o início do vídeo, tá? Nesse caso aqui, não foi o caso de romper o nexo de causalidade e ficou comprovada a omissão do Estado com o óbito, tá? Foi dito, então, que a decisão é correta para a impositiva de responsabilidade civil estatal. Um caso emblemático, certamente haverá discussões em prova sobre isso. Na próxima aula, então, artigo 37, parágrafo 7º, vamos falar sobre o dever de sigilo. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.